E aí, partiu conhecer como foi a organização do nosso roteiro de parques lá na Universal? Partiu. Vocês viram que eu tenho um monte de Stitch, né? Eu tenho esse. Esse foi o primeiro, né? É. Ó, Esse a gente comprou aqui no Brasil. aí depois eu comprei esse na loja da Disney. Lá em Bari, na Itália. E esse também. E depois eu comprei aquele grandão ali. Sou muito fã do Stitch. Vamos lá. Bom, como a gente falou no primeiro vídeo que a gente fez, Orlando não é só Disney, né? Então, muitas pessoas acreditam que tudo que tem em Orlando, que a gente vê, por exemplo, ali tem o Minion e tem o Stitch. Então, às vezes as pessoas acham que eles estão no mesmo parque, mas o Stitch é da Disney e o Minion é da Universal, né? E então são duas redes diferentes de parques. E assim como tem o SeaWorld também, que é uma terceira rede de parques, que tem o parque que chama SeaWorld, mas o SeaWorld é um grupo que administra outros parques também. Então tem muitos parques temáticos, Orlando é conhecido por essa diversidade de parques. Além desses que a gente vai visitar, ainda tem muitos outros. Tem a Legoland, que é um novo parque só da Lego. Tem o Parque da NASA, que nós vamos, é o nosso primeiro parque. Né? O Fabrício pode falar um pouquinho mais sobre ele. Que outra coisa, eu vou falar os nomes como a gente fala em português. Não é Parque da NASA, tem um nome. A gente vai citar o nome também, mas quando a gente for falar, para ficar mais fácil de entender, assim como, por exemplo, a Universal, a gente vê nos vídeos que as pessoas falam Universal, né? Põe aquele sotaque americanizado e não tem necessidade. Eu acho que a gente fala português, então falar os nomes, né? Como a gente conhece, como está acostumado a falar mesmo. Então, nosso primeiro parque da NASA. Que não é o parque da NASA, Né? ele chama Kennedy Space Center, fica em Cabo Canaveral, que é próximo a Orlando, cerca de 1 hora e 10 de carro, a gente vai demorar para chegar lá. E é o primeiro parque que a gente vai fazer. Eu não tinha me atentado quando a gente fechou os ingressos e a gente não tinha adquirido os tickets do Kennedy, né? E aí, depois que eu conheci uma pessoa que tinha visitado, falou que vale muito a pena, né? Então eu pesquisei sobre o parque, eu gosto muito dessas coisas aeroespaciais, coisas de aviação né, e do espaço em geral também, e eu achei muito interessante. Lá muito do que você vai ver mais acaba sendo mais um museu até do que o parque. Tem algumas atrações, depois a gente vai contar detalhado, né, quando a gente estiver lá no parque, mostrar pra vocês um monte de coisa que dá pra fazer lá. Se você der sorte, você pode até ver um lançamento de um foguete lá, quem sabe. Detalhe que nós compramos todos os ingressos aqui no Brasil. Então isso é um detalhe muito legal. Qual é a diferença? O valor é praticamente o mesmo, se você for pagar lá em dólar ou aqui em real. Nós pesquisamos em várias agências, mas nós trabalhamos com turismo, então temos algumas agências parceiras e a gente acabou fechando por essas agências que tem venda de ingressos. Tem outros grupos, tem pessoas que fazem também planejamento de viagem, tem um nome. Tem vários youtubers até que moram lá em Orlando que dão dicas de parques, que eles até vendem ingresso, porque tem Então, parceria tem com um agências nome, de lá, exato. né? Mas assim, a vantagem de você comprar no Brasil e não na bilheteria, quando você está em Orlando, é que você comprando antecipado aqui no Brasil, você consegue parcelar, às vezes em 10, 12 vezes sem juros, dependendo, né, da condição de cada um. Tem gente que não quer parcelar, tem gente que precisa parcelar, então é muito mais vantajoso, né, parcelar aqui pelo Brasil. Fora que lá você pode também chegar no parque e ter uma fila para você comprar o ingresso. Aqui você já sai com tudo pronto. Ou chega lá e já troca só já pelo seu ingresso, como é o caso da Disney, ou com o próprio e-ticket você já consegue apresentar e entrar sem pegar nenhuma fila. Então vamos lá, falar dos parques. Então vamos. Parques da Disney. São os 4 primeiros parques. Não, primeiro a gente vai na NASA, né? Depois a gente vai fazer um parque da Universal. E depois a gente vai falar da Disney. Então não vou falar a ordem de parques que a gente vai fazer, mas quais são os parques. Né? E como que eu estudei e fiz o roteiro em cima desses parques. Então antes da gente contratar esses parques, eu assisti vídeos de roteiros de outras pessoas, como eram os parques. Eu não conhecia a estrutura de parques. Eu sabia que existia o parque, por exemplo, da Universal, eu sabia que tinha a parte do Harry Potter, mas não sabia como era toda a estrutura. Então, primeiro eu assisti todos os vídeos, legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquele, né? Então a gente optou em fazer
os 4 parques da Disney, um por dia, porque são 4. Todo mundo acha que é só aquele parque que tem o Castelo da Cinderela, que é o Magic Kingdom. Não é. Não é. Né? As pessoas acham que tudo da Disney tá ali dentro. Você vai conhecer tudo em um dia Em só. um dia só. Perca as esperanças, porque é impossível. Nós vamos fazer, são 4 parques, a gente vai fazer um parque por dia exatamente, porque como é a nossa primeira vez, não dá pra fazer 2 parques em um dia. Existe esse ingresso. Que é o Park to Park, né? Que dá pra fazer 2 dias, um dia, 2 parques. Você passa meio período em um, meio em outro, mas já adiantamos que você não vai conseguir nem conhecer o parque fazendo isso. Ainda mais ir nas atrações, que são muitas. Então, a gente estudou todos os parques e o que a gente fez? Selecionou as atrações em todos os parques que é a nossa característica. Montanha-russa, mais atrações que tem emoção, né? Tem pessoas que têm outro perfil, então tem que saber o seu perfil e tem que ver atração por atração, né? Então, o primeiro parque da Disney que nós vamos é o Hollywood Studios. Como eu fiz? Imprimi um mapinha, né? Coloquei as atrações que nós vamos fazer e marquei, por exemplo, de verde são as atrações que eu acho que são imperdíveis. De rosinha são shows, que tem às vezes lá também apresentações. De azul são as atrações que são legais, mas se sobrar um tempinho. Então, eu selecionei dessa maneira, porque pra mim vai ser mais fácil. Coloquei aqui no mapinha, mais ou menos, a ordem que a gente vai estar fazendo. Então, esse é o primeiro parque que a gente vai. Depois a gente vai falar detalhado cada um, quando a gente estiver por lá. E até vamos falar, né, todo mundo, a maioria das pessoas sabe que tem a possibilidade de você marcar antecipado os Fast Pass, que é o fura-fila, né, para você ir mais rápido nos brinquedos. Isso. Mas a gente vai explicar depois. Segundo parque que nós vamos é o Epcot. Também fiz a mesma coisa, separei as atrações que eu mais gosto, né, estudei uma por uma no mapinha e coloquei uma ordem que a gente vai estar fazendo para também agilizar o dia no parque. Terceiro parque, Magic Kingdom, que é o do Castelo da Cinderela, né? Que é o parque principal, mas nós não vamos fazer ele em primeiro. Vocês perceberam que ele está em terceiro. Por quê? Eu estudei também chama uma calculadora de lotação de parques. Os dias que os parques estão mais cheios, segundo a estatística que as pessoas que frequentam o parque têm. Então, nesse dia, que é o dia 10, que eu marquei aqui, ó, dia 10, é o dia que o Magic Kingdom vai estar mais vazio. Então, por isso que a gente vai nele. Por isso tem essa ordem. Um gráfico, acho que vai de 0 a 10, para, né, dar estimativa de lotação do parque. Isso. Então, todos os dias que a gente escolheu para os determinados parques, que nós vamos estar entre 3 e 4 lotação. Então, se tudo der certo, tudo vai se manter assim, a gente vai pegar os parques bem vazios e aproveitar muito. Mais, né? E o último parque da Disney, que é o Animal Kingdom, que tem o Avatar, que é uma atração mais famosa de Orlando, tem mais fila que também. é a melhor atração que tem ultimamente. E a mesma coisa, mapinha, direitinho marcadinho. Então recapitulando, temos Complexo Disney, Magic Kingdom, Epcot, Animal Kingdom e Hollywood Studios. E Hollywood Studios, onde tem a montanha-russa que eu quero mais ir, né? E ainda no complexo da Disney tem a Disney Springs, que é um centrinho de lojas que você pode ir. Se você tem o ingresso ou não, ele é aberto ao público, todo mundo pode ir. Tem loja da Disney, tem muita coisa legal também. Isso falando de Disney, já é muita coisa, imagina, né? Então, são 4 dias de parques da Disney, um por dia, que foi o que nós escolhemos. Overdose de Disney. De Disney, né? E dentro dos parques, além de todas as atrações, nós temos também os personagens, né? Tem os encontros, aí a gente vai falar direitinho cada um quando a gente estiver por lá para ficar mais fácil. Segundo grupo que nós vamos, o Universal Studios. Certo? Os parques da Disney, além dos 4 parques temáticos que a gente falou, eles têm 2 parques aquáticos também, que estão fechados devido ao frio, né, que está agora. E mesmo assim, se tivesse aberto, nós não iríamos fazer, porque a gente não quis. A gente escolheu um parque aquático para fazer, que é o mais novo de Orlando, que é do grupo da Universal, Volcano Bay.
que é sensacional. Esse parque é muito legal. Eu conheci ele na palestra que eu fiz, que eu fui da Universal esse ano. Então, nós escolhemos pelo parque aquático do grupo da Universal Volcano Bay. Então, a gente espera que a gente consiga Pelo menos ir um dia lá no Volcano Bay. Pode estar um pouquinho frio, mas a água do complexo, as piscinas são climatizadas. Então, talvez seja um ventinho do lado de fora, mas a água não vai estar fria. Mesmo então, para conhecer o lugar, a gente está querendo ir. Sim. Porque é muito legal. Vocês vão ver. A gente vai, pelo menos, para conhecer. E aí temos os outros 2 parques, né? O primeiro, que é o Universal Studios. E o segundo, que é o Island of Adventure. Também está aqui o mapinha. Então, dentro desses parques, tanto na Universal quanto no Island, tem partes do Harry Potter. Os parques, eles são divididos por... Eles chamam de lands, né? Então, dividido por bloquinhos. Então, tem a parte do Harry Potter em ambos os parques. Bloquinhos que são gigantes, que são gigantes, Porque ela é humilde. E então, como nós estamos indo, principalmente eu, pela questão da parte do parque do Harry Potter, que é o meu sonho de conhecer, nós destinamos um dia inteiro só para fazer a parte do Harry Potter. Então a gente vai ter que ir nos 2 parques. Então, para isso, existe o ingresso Parque to Parque, que tem os 2 parques. Mas como a gente também decidiu fazer o Volcano Bay, a gente optou por um ingresso que é 14 dias. A gente pode ir em qualquer parque todos os dias, chama Explorer. Não sei se vai estar vendendo mais esse ingresso, eu ouvi dizer que ia parar de vender, mas você tem a opção de comprar os dias separados, 1, 2, 3 dias. Nós indicamos comprar pelo menos 2 dias para fazer pelo menos o Universal e o Island separado, porque tem muita fila nos brinquedos, tem muita atração nova. Então, a gente optou em pegar esse porque a gente vai fazer 4 dias no grupo Universal, né? Volcano Bay, um dia só de Harry Potter, um dia de Universal e um dia de Island of Adventure. E de repente, se faltar alguma coisa, a gente pode aproveitar algum outro dia que a gente não for fazer nada, tiver mais livre, para ir. Porque esse ingresso, como a Maria Rita falou, te dá direito a utilizar o parque durante 14 dias. Você pode entrar e sair quantas vezes quiser durante esses 14 dias. Né? Mas, então é importante 2 a 3 dias para você aproveitar. Diferentemente da Disney, que o Fast Pass é gratuito, no Universal tem também o Fast Pass, né, para furar fila, mas é pago e não vale a pena. Depois a gente fala disso. Por isso que é mais fácil fazer um dia cada parque para você conseguir ir em tudo, né? Outro detalhe, na Disney tem muito brinquedo infantil, né? Então, por ser Disney, né, a gente consegue eliminar muitas atrações que são bobinhas, tipo carrossel. Na Universal tem também, mas são áreas menores. Então, tem muito mais brinquedos, atrações para a gente poder estar indo. Por isso que precisa de bastante tempo, né? Então a gente fechou aí na Universal com esses 3 parques, que são os 3 que eles têm. E eles têm também o City Walk, que é basicamente o Disney Springs, que é um centrinho de... Como se fosse o Disney Springs, né? Onde tem lojas, restaurantes, que também faz parte do complexo da Universal. Aí lá tem o Hard Rock Café, tem outras atrações, se quiser sair do parque, depois quiser dar uma passadinha, janta por ali. Então é um complexo bem legal também, o City Walk. A gente vai falar tudo disso sempre depois, né, mais detalhado. Esses vídeos são mais para mostrar a organização mesmo. E aí o terceiro grupo que nós escolhemos foi o SeaWorld. Todo mundo acha também a mesma coisa, que o SeaWorld escolhe para ir lá porque quer ver show de baleia, show de golfinho, e não tem só isso lá. Não é o nosso caso, por exemplo. Assim como a gente não escolheu o destino Orlando para fazer especificamente Disney, a gente também não escolheu o SeaWorld para ver especificamente os shows com os animais, né? Isso é uma questão também que depois a gente pode falar, né? Que muitas pessoas acham legal, outras acham que não deve ser feito, não deve ser incentivado isso, mas dentro do parque existem muitas montanhas-russas. Eu particularmente estou indo no SeaWorld porque tem 3 montanhas-russas iradas lá e eu quero muito ir. Tanto no SeaWorld, mais do que ver baleia e golfinho, quanto no Busch Gardens, são as melhores montanhas-russas que tem em Orlando. Então, a gente escolheu especificamente esses parques. Inclusive, existem outros, eu até notei aqui, porque não são muito conhecidos. Do grupo SeaWorld tem o SeaWorld, o Discovery Cove, Adventure Island
e Busch Gardens e Aquática, sendo que o Aquática e o Adventure Island são 2 parques aquáticos. E esse Discovery é mais como se fosse um resort, um dia para você passar, para relaxar e umas coisas meio diferentes. Mas tem esses parques. Mas nós vamos somente no Busch Gardens e no SeaWorld. Detalhe, SeaWorld, Orlando. Busch Gardens, que é o que tem os brinquedos mais radicais, não fica em Orlando, tá? Fica em outra cidade que chama Tampa. Daí pode pôr 1 hora e meia aí pra chegar até lá, sendo de Orlando, tá? Então tem que acordar Mas cedo. vale a pena pelas atrações, né? Então, a mesma coisa, eu marquei de amarelinho quais são os brinquedos, as atrações, né, mais radicais, e de rosinha onde tem os shows, porque nós já vamos estar lá, então, mesmo que a gente não tá indo para assistir isso diretamente, a gente vai fazer, porque a gente vai estar lá, a gente também quer prestigiar. É legal os shows, eles estão com os projetos muito bons de incentivo à preservação de meio ambiente, outras coisas que são legais, depois a gente vai falar lá quando estivermos no parque. E a mesma coisa no Busch Gardens. Eu achei legal imprimir os mapas, mesmo que chegando lá no parque a gente já tenha acesso a esse mapa, mas é mais fácil porque a gente já mapeou antes de chegar lá. Já a gente sabe só diretamente pega pra onde ir. e aonde vai. Abriu o portão, já sabe pra onde correr. Já sabe onde vai correr. Principalmente nos parques da Disney, a gente vai ter que fazer uma corrida para algumas atrações, porque tem muita fila. Na Universal também, chegar e já ir direto para algumas atrações, porque já tem muita fila. Então, foi assim que a gente se organizou da melhor maneira possível para poder aproveitar tudo, né? Além desses parques, foi como eu disse, tem outros parques lá, tem o parque da Lego, tem alguns outros que eu não lembro, que eu não me atentei, porque é mais infantil mesmo. Esses são os que a gente achou que era mais o nosso perfil, né? Então, por hoje é só. Vocês viram que o vídeo ficou mais longo, porque realmente os parques a gente priorizou no nosso roteiro. Então a gente está fazendo mais por conta dos parques mesmo. Então é isso. Amanhã a gente vai falar mais um pouquinho sobre alimentação, que faltou. O carro, né? O aluguel do carro, que está faltando também. Driver! Né? E aí vai faltar somente um dia para a gente poder embarcar, e a gente vai falar sobre seguro-saúde e sobre as nossas malas que nós vamos levar também. Eu vou levar vazia para trazê-la cheia. Trazer cheia. Brincadeira. Não, é verdade. Então e é verdade. isso. Valeu, tchau, Tchau. beijão. É nóis.